Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a essa casa maravilhosa. Cumprimento também aqueles que vão nos assistir pelo YouTube, depois que tenham um grande proveito do que nós vamos estudar hoje. Mais uma noite de estudo de doutrina espírita. Eu vou começar com uma pergunta que cai muito aqui e que eu vou detalhar um pouco para vocês. O que é espiritismo? Uma religião, doutrina ou o quê? Bom, para começar, eu peguei 3 definições na obra de Allan Kardec e uma 4ª definição que eu gosto muito dela e que eu vou falar dela também, que é da Anete Guimarães. Então, primeiro, na introdução do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. No Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1, item 28, Kardec fala o seguinte: o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Tem várias, mas eu peguei só 3, senão fica muito longa a resposta. No Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 1, ele fala o seguinte: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a experiência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra esse mundo não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza. E a versão que eu gosto, que fica assim mais clara para mim, para poder falar, é a versão que a Anete Guimarães falou em uma palestra que eu me lembro há muitos anos e eu gosto muito da visão dela. Filosofia com bases científicas e consequências ético-morais. Filosofia com bases científicas e consequências ético-morais. Para a gente explicar, a gente vai separar essas 3 partes rapidamente. Filosofia, na definição do dicionário, é o campo do saber humano que busca compreender a realidade por meio da reflexão racional, crítica e sistemática. Para sintetizar, filosofia é o amor ao saber. Espiritismo é o amor ao saber. Porque aqui tem muito conhecimento, uma obra vasta, experimentos e experiências de toda forma. Então, a Espiritismo a primeira parte é amor ao saber. Com bases científicas. O que é ciência, na definição? É um sistema organizado de conhecimentos sobre a realidade natural, social ou formal, baseado em observações, experimentações, raciocínio lógico e evidências verificáveis. Seu objetivo é compreender, explicar e prever os fenômenos. Espiritismo, gente, é razão. Espiritismo não tem mistério, Espiritismo é ciência. Tanto que tem uma passagem na obra espírita, que eu não me lembro qual é, que se a ciência confrontar o Espiritismo e provar que ele está errado, ele muda. Olha para vocês verem que coisa interessante. Isso é uma das coisas que eu mais gostei quando eu conheci o Espiritismo. O Espiritismo, ele se adequa aos tempos. A obra espírita é atemporal. O Livro dos Espíritos é de 1857, e se a gente separar as questões históricas, nós vamos ver que ele está sempre atualizado. Então, o Espiritismo é filosofia, Espiritismo é ciência, e a terceira parte, com consequências ético-morais. Então, eu vou definir o que é moral e ética, para ficar fácil. Moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento de uma pessoa, enquanto a ética é reflexão sobre essas regras.
A moral é um conjunto de normas, princípios e costumes que orientam o comportamento humano. É variável e particular, pois depende de cultura, religião e opiniões de cada pessoa. É influenciada por fatores externos como crenças, religiões e valores culturais. E aí eu quero dar um exemplo. Moral, ela é muito influenciada pela cultura local. Então, por exemplo, pena de morte, é o exemplo que eu costumo dar aqui. Para nós, no Brasil, ela é imoral, ilegal. Mas existem países que ela é, na cultura deles, moral. Então, a moral, ela sofre influência da cultura local. A ética, não. Ética é uma reflexão aprofundada sobre a moral. É um campo da filosofia que estuda as ações humanas e as classifica como certas ou erradas. É um sistema que busca estudar o pensamento cultural sobre o que é certo e o que é errado. É baseada em regras de conduta universalmente válidas. O que é imoral aqui pode não ser imoral em outro lugar, mas o que é ético aqui é ético em qualquer lugar. Aí que está a diferença. Questões éticas estão acima das questões culturais. O que é antiético para nós é antiético no mundo inteiro. Então, gente, olha a grandeza dessa nossa doutrina. Ela é filosofia, que é amor ao saber, ela é ciência, que é amor à ciência, e ela é moral e ética no nosso comportamento, no nosso desenvolvimento e na nossa evolução. É isso. Boa noite. Eu sou calouro aqui, então hoje eu vou também buscar responder uma questão que nos foi trazida. E aqui está aqui agora é a seguinte: existe pecado no Espiritismo? Para que eu possa apresentar meu pensamento a respeito disso, é claro que eu vou trazer da minha própria experiência e do aprendizado que adquiri ao longo desses anos todos envolvido com o Espiritismo. A palavra pecado, ela é muito comum na nossa rotina, na nossa sociedade, na nossa cultura. Eu creio que muitos de nós cresceram ouvindo que isso é pecado, que fazer isso é pecado, e que se eu fizesse eu seria castigado. Eu escutei muito isso na minha infância e na minha adolescência. Então, o termo, a ideia de pecado, conforme nos foi passado, ela está muito arraigada, muito presa na nossa cultura, na nossa rotina. Mas, de fato, existe pecado no Espiritismo? Recentemente, eu tive a oportunidade de falar de um assunto que é o seguinte: fazer ao próximo aquilo que queríamos ou quiséssemos que nos fosse feito. Amar ao próximo como a nós mesmos, de forma a conviver com as pessoas baseado nisso. Então, o pecado, ele sugere alguma coisa ruim. É o que normalmente nos vem à mente. Que seja trair, que seja roubar, que seja ser maledicente, falar, atrapalhar, complicar, tudo que fosse danoso. Mas o impacto disso, na realidade, é que eu escolho fazer isso ou não, ou seja, cada um de nós teve a oportunidade de escolher aquela ação, seja mentir, seja roubar, seja trair, seja enganar, aquilo que é compreendido como pecado pela nossa sociedade, mas, de fato, a nossa escolha vai nos trazer uma consequência. E essa consequência, nós estamos então plantando uma semente ruim que seja, de forma que lá na frente eu vou colher os resultados desse mau plantio. Então, o pecado propriamente dito, a palavra pecado, ela não funciona diretamente dentro do Espiritismo. Ela funciona de maneira que eu faço escolhas a partir do meu livre-arbítrio
E a partir desta escolha, lá na frente, eu vou colher alguma coisa. Alguma dificuldade, alguma necessidade distinta, alguma aprovação de alguma maneira. Ou seja, se eu escolho ter má conduta ou algo que prejudica o meu próximo, com o qual eu não estou exercendo o amor que Jesus nos ensinou, aí sim eu terei que prestar contas dessas minhas escolhas. As boas escolhas te proporcionarão uma elevação moral, um avanço moral, enquanto que as más escolhas, pautado em tudo aquilo que nós aprendemos rotineiramente, nos levará, eventualmente ou consequentemente, a colher aquilo que nós plantamos de ruim. Então, efetivamente, o pecado, ele pode ser compreendido como escolha. A escolha pode ser melhor ou não, e o resultado vai ser distinto em função disso. Eu queria pedir à pessoa que mandou essa pergunta para não se identificar e falar para ela que eu vivi o mesmo drama que ela está vivendo. Perdi meu filho tem 13 dias. Gostaria de saber como ele está e o porquê de ter ido com 19 anos. Primeira coisa que eu queria fazer é me solidarizar com essa pessoa, falar com ela que eu sei o tamanho da dor que ela está passando e que ela veio ao lugar certo para tentar minimizar essa dor. Quem não passou, muitas vezes não tem ideia do que é essa dor. É uma dor lancinante, é uma dor que não te deixa respirar. Mas à medida que o tempo passa e a gente está dentro de uma casa espírita, onde tudo tem explicação, o bálsamo está aqui para quem quer entender melhor essa situação. Por que uma pessoa desencarna cedo? A minha filha tinha 7 meses, saudável, não tinha nada. Basicamente, gente, a gente vem com um projeto para esse mundo que dura um tempo. Esse tempo não é do nosso conhecimento. Nós não sabemos por que ela foi com 7 meses, que ele foi com 19 anos. O que nós temos que entender, e o que eu queria falar para o coração dessa pessoa agora, que ele não morreu. O que morreu foi o corpo dele. Então tenha no seu coração a certeza de que ele está vivo, está no plano espiritual, está continuando a sua jornada de luz. O que vocês precisam fazer para ele? Conexão, energia positiva, oração e agradecimento pela vida dele. Os espíritas, como eu sou com muito orgulho, nós também sentimos dor quando a gente perde alguma coisa. Perde um parente, perde um animalzinho, perde alguma coisa. Não muda nada a dor. A diferença é que a gente não desespera. Porque nós temos a certeza de que a vida não acaba aqui. Seu filho não morreu. No seu coração, ele vai continuar presente. E na erraticidade, na pátria espiritual, ele está presente. Como ele está, eu não tenho como te falar. Se vai haver, que muita gente... Outro dia uma pessoa me cercou aqui na porta que veio para pegar uma comunicação com a mãe que faleceu há pouco tempo. Eu falei, não é assim que a coisa funciona. São vários fatores que levam a uma comunicação espiritual. Como o Chico fazia, como o Chico consolou milhares de mães e parentes. É de lá para cá. Então não dá para a gente falar assim, eu vou num centro espírita e lá eu vou saber como é que meu filho está, como é que, se ele se comunicar comigo, como é que vai ser. Mas aqui, uma coisa eu te falo de coração, é aqui que você vai encontrar o bálsamo, é aqui que você vai encontrar o aconchego, igual eu estou tentando te passar nesse momento, o seu coração, que você fique com o coração sereno. Quando você voltar para casa, tomara que eu possa te passar, eu estava aqui pedindo a espiritualidade para me intuir, para falar para você exatamente o que você precisa ouvir. Que você tenha aqui nessa casa um pouco de paz. Porque esse momento é muito sofrido. É muito sofrido, porque geralmente é abrupta a partida. Mas quando a gente entende que essa pessoa não morreu, que ela está viva, que ela vai voltar, que você pode se encontrar com ela no futuro. A questão 149 do livro Consolador
é sobre esse tema, o encontro nosso com os nossos familiares. Nós podemos encontrar com os familiares? Sim, desde que tenhamos algumas condições. Que a gente viva uma vida reta, que a gente viva uma vida no Evangelho de Jesus, que a gente faça por merecer esse encontro, que pode sim acontecer. E eu não estou falando aqui nada de misticismo, nada de fantasia, eu estou falando de coisa real que a gente vive dentro da casa. Eu costumo falar isso porque fica parecendo que é teoria. Não é. Eu estou dando o meu exemplo porque eu sei a dor que ele está sentindo. Então o que eu queria agora é que a espiritualidade colocasse um bálsamo no seu coração, te tranquilizasse um pouco, te trouxesse um pouco de paz, que você voltasse para a sua casa e passasse isso tudo para a sua família. Reúne com a sua família se você tiver condição. Conversa com eles. Fala com eles assim: vamos agradecer a vida do nosso filho, vamos agradecer o tempo que ele passou aqui conosco. Não tem desespero, gente, ele está vivo. Isso tem que ficar muito forte na nossa cabeça. Quando a nossa crença é limitante em relação à desencarnação, o sofrimento é muito grande. E a doutrina espírita matou a morte. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Então, numa segunda etapa, eu sugiro que você procure o acolhimento fraterno aqui da casa. Vai ser atendido por uma pessoa especializada. Você vai poder falar o que você quiser. Ela vai te dar uma série de sugestões para que você faça e melhore a vida. Mas uma eu quero deixar registrada aqui para você, e espero muito que você possa fazer isso, que é o Evangelho no lar na sua casa. Sua casa agora precisa de um esteio espiritual, ela precisa de um alicerce espiritual nesse momento. Como é que você vai fazer? Pega uma obra, pega o Fonte Viva, pega o Caminho, Verdade e Vida, pegue o Ave Cristo, qualquer obra dessas, leve para a sua casa, reúna a sua família. Eu sugiro até que seja mais de uma vez por semana. Geralmente a gente faz uma vez por semana. Durante esse momento você vai colocar um copinho de água, um vidrinho de água desse, vai fazer uma oração de abertura, vai ler esse texto, vai fluidificar essa água e vai pedir para a espiritualidade paz, compreensão, pedir que essa dor seja minimizada, pedir que, principalmente, que as lições que essa dor for me trazer, que eu aprenda, mas não desespere. Faça isso que eu estou sugerindo. Sua casa vai virar um templo de paz. E eu imagino as pessoas que estão perto de você, como é que elas estão. Não sei se estão aqui. Eu queria muito que estivessem. Mas se não estivessem, leve essa palavra nossa de afeto, de carinho, de paz, de consolo, principalmente de que seu filho não morreu, minha filha não morreu, ela está em outro plano. Pode até ter voltado, eu não sei. Mas esse consolo precisa ter, porque senão a nossa vida não anda mais. É isso. Bom, uma próxima pergunta então. A pergunta seria: espíritos podem regredir? Para responder essa pergunta, eu queria começar dizendo que, como criação divina, nós temos uma parte de nós, que é uma fagulha divina, que está dentro de cada um de nós. E a nossa criação é pautada no amor. Isso nós podemos acompanhar em todas as discussões, em muitas discussões, em muitos textos, o quanto que Deus nos ama e por que nós estamos aqui. Essa criação, no momento da nossa criação, que isso aconteceu, em algum momento isso aconteceu, dentro de nós foi inserido um desejo incessante e constante de evolução, de melhora. Então, dentro de cada um de nós existe registrada essa necessidade da melhora. Bom, ou seja, em função da pergunta, nós podemos regredir? Não.
Nós podemos andar mais devagar, podemos estagnar, mas intuitivamente ou registrado em o nosso espírito está essa vontade de avançar e de melhorar. E essa vontade vai nos motivar a compreender, a estudar, a trabalhar, a realizar, a burilar o nosso espírito, apurar a nossa moral, de forma que lá na frente, mesmo que lentamente, nós sejamos melhores a cada dia. Pode ser ínfima, muito pequena essa mudança, mas ela vai acontecer. A regressão por si só, não. Nós somos espíritos em expansão, em evolução. Então essa etapa, essa possibilidade de regressão não existe. Existirá apenas uma estagnação, uma evolução muito lenta ou uma evolução mais rápida, dependendo do quão nós estamos trabalhando, do tanto que nós estamos trabalhando para o nosso desenvolvimento e o quanto nós estamos trabalhando para aprimoramento moral. Quanto mais investirmos nisso, maior a chance ou mais rápida a evolução. Quanto menos trabalhamos, ou quanto menos trabalhamos a nossa moral, mais lenta ou até mesmo parada ou estagnada estaria a nossa evolução. Então, a regressão por si só, não. Perfeito. Como o Espiritismo vê os relacionamentos afetivos fora do modelo tradicional? Eu estou entendendo aqui como uma relação homoafetiva. No livro Vida e Sexo, capítulo 21, Emmanuel fala o seguinte: a existência de inclinações homossexuais deve ser examinada com respeito. A responsabilidade moral do ser continua acima de tudo. O Espiritismo valoriza os laços de amor e respeito, independentemente do formato familiar. O que importa é a afinidade espiritual, o afeto verdadeiro e o compromisso moral entre os envolvidos. E eu complemento o seguinte: uma das coisas que mais me atrai, tem gente que vem várias vezes aqui que vai me ouvir falar as coisas, mas eu tenho que repetir, tá, gente? Não tem jeito não. O que mais me atraiu na doutrina espírita é porque ela é inclusiva. Não tem nenhum tipo de preconceito, nenhum, muito menos homofobia e transfobia. Quem somos nós para julgar a orientação sexual do outro? Por que está tendo tanta homofobia hoje em religiões ligadas a Cristo, ao Evangelho, sendo que Cristo pregou o contrário? Que Cristo é esse que pregaria um preconceito com uma pessoa pela escolha da sexualidade, da cor, da raça, do credo, da condição social, da misoginia? Não tem jeito, a xenofobia. Aqui não tem, gente. Então qualquer pessoa que quiser, que precisar vir na casa espírita, que tenha essa questão e principalmente que tenha a incompreensão na família, aqui é o lugar. Aqui, nessa casa é o lugar. Essa pessoa vai ser recebida com carinho, com respeito, sem nenhum julgamento, porque é assim que tem que ser. Assim que tem que ser. E a doutrina espírita, ela é clara: não existe diferença de ser humano. E nós temos que entender que nós não somos melhores do que ninguém, porque eu tenho um bem material, porque eu tenho uma condição social, porque eu tenho conhecimento, porque eu sou hétero, porque eu sou rico, porque eu sou branco. Quem disse? O dia que a gente internalizar que a nossa preferência na fila é a mesma, o mundo muda. Para a carteirada. Porque você sabe com quem que eu estou falando, porque você sabe quem eu sou, para mim não me interessa. Então esse consolo, essa alegria eu tenho de falar dentro da casa espírita. A pessoa que tem uma relação homoafetiva vai ser recebida aqui da mesma forma que os outros, sem julgamento. Infelizmente essa situação está muito grave hoje, porque eu acho que o mundo, em vez de evoluir para ter um mundo mais humano, mais fraterno, nós estamos evoluindo com preconceito dentro das religiões com quem tem relação homoafetiva. O número dos suicídios, os casos graves de depressão, as pessoas que não têm coragem de se mostrar, né? de se assumir
porque a família não deixa, porque é expulsa de casa, porque é agredido na rua. Que mundo que nós estamos? Nós estamos na Idade Média? Nós estamos na Idade Média? Não, nós estamos no século XXI. E a luz está aqui, ó. Está aqui na doutrina espírita. A próxima pergunta. Como se explica a comunicação com espíritos de diferentes graus morais? Bem, a comunicação com o plano espiritual, ele pode acontecer comumente nas casas espíritas, sim, mas até mesmo intuições com alguns familiares, mesmo em casa, nas orações, em sonho. Tem outras conotações, outros momentos em que isso também pode acontecer. Mas o mais comum é na casa espírita, quando espíritos mais elevados, é o que eu compreendo na pergunta, têm condições de transmitir mensagens para os médiuns ou através dos médiuns. Outros espíritos menos evoluídos também conseguem se comunicar, isso é possível. Mas, em função dessa comunicação, a primeira coisa que nós temos que considerar, e fazendo uma analogia com o que nós vivemos no nosso dia a dia, é uma questão de afinidade. Se nós temos uma afinidade por pessoas que conversam sobre assuntos que nós sabemos, pessoas com as quais nós gostamos de conviver, é possível então percebermos que eu consigo me afinizar mais facilmente com algumas pessoas e menos com outras pessoas. De alguma forma, ou paralelamente, ou comparativamente, isso acontece também nas reuniões ou nos momentos de manifestação desses espíritos tidos ou compreendidos como moralmente mais evoluídos. Tanto que, para a preparação, para a participação dessas reuniões, o médium faz todo um movimento de cuidado, de vigilância, de oração, exatamente para tornar mais fácil esse contato com esse espírito evoluído. Para esses espíritos mais evoluídos, mentores ou outros que costumam ajudar muito nas casas espíritas, eles têm maior facilidade de, inclusive, se conectar ou, através do médium, se manifestar. Mas quanto mais o médium estiver preparado, estiver habilitado para aquilo, estudado, se preparado durante o dia, trabalhado os seus pensamentos, tudo isso favorece a sua vibração, de maneira que ela se torne energeticamente superior, de maneira que o espírito mais evoluído tem mais condições de se aproximar nesses momentos. Então, a comunicação pode acontecer, todo mundo, em princípio, pode trabalhar essa comunicação de forma que, de alguma maneira, a manifestação se proceda. Então, é possível, sim, fazer a comunicação com espíritos de grau moral superior, mas existe uma necessidade de preparação, vibração e estudo anterior. O que acontece com os espíritos que não acreditam na vida após a morte? Pergunta boa, né, JP? Para auxiliar na resposta, eu fui na pergunta 150 de Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, onde se havia separado temporariamente. Aqui é temporário, na reticidade não. Aqui existe a desencarnação, lá é vida eterna. Nós somos seres imortais. Eterno é Deus, que não tem começo e não tem fim. Mas olha que interessante que eu vou ler aqui sobre essa questão. Então, o espírito que desencarnou e não sabe que existe vida após a morte, eles despertam no plano espiritual confusos ou em sofrimento, conforme sua condição moral. Com o tempo, são ajudados por espíritos superiores e podem aceitar a realidade espiritual. Como é que a gente quer chegar nessa hora, gente? Pergunta a cada um de vocês aí na cabeça: como nós queremos chegar nessa hora?
Vou voltar na pergunta 149 do Consolador, que para mim é um consolo, que ela fala do encontro com o familiar, mas a primeira parte dela, eu nunca tinha visto isso até o ano passado, que eu fiz o estudo do livro. Emmanuel fala, com as palavras dele, quem sou eu para tentar repetir as palavras dele, que quando se tem uma vida no Evangelho de Jesus, uma vida de bem, uma vida de paz, uma vida de solidariedade, uma vida de justiça, nossa morte pode ser suave. É essa palavra que ele usou, suave. Olha o consolo que eu estou trazendo para cada um aqui. Está na mão de vocês, gente. A partir de agora, se precisar mudar e melhorar com essa intenção, melhore. Melhore. E o problema, muitas vezes, das pessoas que morrem dessa forma, é que elas não entendem nada quando chega do lado de lá. Eu vou contar um caso rápido para vocês, de uma reunião mediúnica, que eu já falei várias vezes, que eu gosto de trazer exemplo prático, não só teoria. Isso deve ter uns 10 anos que eu participei de uma reunião mediúnica. Foi uma reunião espetacular. Segundo os médiuns, porque eu era da sustentação, na reunião tem 3 personagens, os médiuns, os sustentadores e o dialogador. Então são 3 personagens, geralmente 3 ou 4 são de sustentação, 4 médiuns conforme a reunião e 1 dialogador. Nessa reunião, gente, tinham 90 padres. Eu estava vendo? Não. Os médiuns falavam, está cercado, tem coral. Estava uma coisa... Aí nós tivemos 2 tipos de padre, nós tivemos 2 manifestações. A primeira, um padre revoltado, do século, assim, falando que a gente ia arder no fogo do inferno, que todo mundo era pecador, esbravejando. Aí o dialogador perguntou para ele assim, que ano que você acha que você está? Ele falou, nós estamos em 1625, a gente estava em 2015, eu estava 400 anos na reticidade, perdido dessa forma. Mas não é o caso dele que vem aqui na pergunta, é o do outro. Aí houve uma manifestação de uma pessoa extremamente culta, estudada, filósofo, teólogo, um português, um linguajar perfeito, e que não estava entendendo direito as coisas. E ele, segundo um relato que houve na reunião, eu não tenho como comprovar isso, eu sempre falo assim, porque senão fica parecendo que eu vi aquilo aconteceu, mas foi relatado lá, que era um bispo que morou e viveu aqui na cidade na década de 40. E aí, depois de muita conversa e ele entender, ele virou e falou a seguinte frase: quer dizer que tudo que eu vivi na minha vida foi errado? Porque tudo que ele viveu e que ele pregou, quando ele passou por lá de lá, a primeira coisa é a reencarnação, que não é aceita por católicos, apesar de ter sido tirada da literatura católica por decreto lá no ano de 550, se eu não estou enganado, de Constantino, no convento de Constantino. A primeira coisa que ele viu é que ele estava vivo depois da morte, e que tudo que ele pregou durante a vida inteira, de lá ele viu que não era a verdade. Então esse tipo de coisa pode acontecer com quem não entende a desencarnação, mas nós que entendemos, gente, vamos continuar estudando, vamos continuar praticando, vamos continuar frequentando aqui, para quando chegar o nosso momento. É lógico, hoje nós estamos aqui seguros, sem doença, sem ameaça de morte, nós estamos aqui relaxados, mas e como é que vai ser? Porque isso vai acontecer, a gente só não pode desesperar. E aqui na casa a gente encontra tudo que a gente precisa para ter o entendimento desse momento e de repente passar para o lado de lá com tranquilidade e ter uma morte serena. É isso. Bom, uma próxima pergunta que também está aqui. Existem espíritos que não querem evoluir? Bom, de alguma forma, essa pergunta também pode ser respondida parcialmente por aquilo que eu já tinha citado na pergunta anterior. Por experiência própria, e até convivendo com outras pessoas, tem hora que a gente quer desaparecer. Tem hora que nós achamos que é impossível, a fé falha, né? Que naquele momento em que vacilamos muito, e naquele momento
é possível pensar assim: eu não quero mais nada, quero abandonar tudo, quero largar, não quero voltar, prefiro não fazer. Mas, como eu também já tinha dito, dentro de nós existe essa fagulha que nos impulsiona a ir para frente, que nos mostra que é necessário e que precisamos melhorar. Então, não querer evoluir pode ser um pensamento que passa pela mente em algum momento em função de frustração, desencanto, dor. Aquele momento em que você se sente desamparado e você esquece de Deus. Mas na primeira oportunidade, quando Deus se mostra presente novamente, porque Ele está ali o tempo todo, ou pelo menos quando nós o enxergamos, ou que a nossa fé é trabalhada e mais uma vez fortalecida, a gente é impulsionado a continuar. Porque quando nós entendemos o amor de Deus, o tanto que Ele investe e cuida de todos nós, embora às vezes nós nos sintamos abandonados, largados, que a minha vida é muito ruim, é muito diferente, eu não queria desse jeito, não fui eu que escolhi, isso não é para mim, ainda assim é uma necessidade, ainda assim Deus nos está amparando constantemente, todo o plano espiritual está nos ajudando, de forma que nós possamos evoluir, mais devagar ou mais rapidamente. Querer pode ser uma coisa transitória, esse não querer evoluir, mas tão logo a nossa mente, a nossa razão é retomada, onde nós passamos a sentir a presença de Deus, mais uma vez, através de Jesus, através de toda a espiritualidade, nós somos impulsionados a buscar evolução. Às vezes mais devagar ou às vezes mais rápido, mas todos nós vamos evoluir. Na nossa velocidade, conforme o nosso trabalho, nós podemos até não querer, mas nós vamos. Caiu uma pergunta aqui que eu vou complementar a resposta que eu dei para aquela pessoa do filho. Crianças que desencarnam cedo já tinham este destino programado? E eu fui buscar no Livro dos Espíritos uma questão para poder complementar a resposta, que é a questão 220, que fala assim: conserva o espírito a lembrança de sua existência corporal? Conserva. Isto é que constitui a sua identidade. Quanto mais desligado da matéria, tanto menos conserva da lembrança das coisas sem importância. Só se lembra das que impressionam mais a sua alma. Quanto melhor for o espírito, mais facilmente se lembrará de tudo, porque compreende sem dificuldades. Mas, quanto mais ligado ainda estiver à matéria, tanto mais confusas e incompletas serão as recordações. Então a doutrina espírita vem de novo nos auxiliar, e eu vou ler uma resposta que eu coloquei aqui sobre isso. Então, ele está perguntando se crianças que desencarnam já tinham um destino programado. Sim, em geral, esses espíritos reencarnam para experiências curtas, seja por resgate de vidas anteriores, provas para os pais ou aprendizado próprio. Não ocorre por acaso na justiça divina. Aí a gente se pergunta, eu me perguntei muito quando foi comigo, por quê? Aí depois eu me perguntei assim, por que não? Eu sou diferente de alguém? Eu não iria passar aquilo? E é prova, e prova dura para os pais, mas a gente tem que tirar da prova, gente, a lição que ela vai nos trazer de alguma forma. De repente, uma união da família, de repente, a reconciliação de uma família, de repente, a mudança de comportamento, nossa, íntima, pessoal, dentro de casa, com as pessoas, porque a dor é que impulsiona o mundo, gente. Como diz o meu querido amigo Zé Amaral, se não fosse a dor, a gente estaria nas cavernas, até hoje. No culto do lar que eu fiz domingo com a minha mulher em casa, no Evangelho do Lar, eu fui fazer uma sessão só de agradecimento.
A gente faz há anos, todo domingo, do jeito que eu falei aqui. Eu fiz uma sessão só de agradecimento, e eu agradeci as dores que eu vivi. Eu agradeci, porque através delas eu pude ser uma pessoa melhor. O que vai acontecer para frente, eu não sei. Só sei que eu estou um pouco mais preparado para isso. Então, quando a criança vem e vai embora cedo, com certeza tem um planejamento. Com certeza tem um entendimento. Só vou falar mais uma coisa. E a doutrina espírita explica tudo. Por que uma criança morre cedo com câncer de pulmão? Sendo que ela nunca fumou. Ela fumou em outra encarnação. Ficou marcado no perispírito. E aquilo voltou. Ou, às vezes, o prazo é muito curto. E eu não estou falando que é caso nenhum que eu contei aqui, que a pessoa comete um autoextermínio em vida anterior. Quando comete esse autoextermínio, ela tinha o fluido vital, que é essa luz que a gente tem nos olhos de vida, isso é fluido vital, para um determinado tempo. Ela interrompeu esse tempo antes da hora. Então, no planejamento reencarnatório, com ela ou compulsoriamente, ela pode voltar para completar esse tempo. Às vezes são 7 meses, às vezes são 19 anos. A gente não sabe, não nos é dada a condição de saber. Ela é uma resposta. Chegou uma pergunta interessante. Uma pessoa que está começando a conviver, né, com o Espiritismo, pergunta dentro do Livro dos Espíritos qual seria a pergunta que mais nos impactou, Humberto, nós dois. E eu falo que é a pergunta número 1. Também. Acredito. E eu, até para não errar, peguei o texto exato aqui, né? 5 minutos. Tá. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa frase, ela tem um impacto tão grande, e para mim, né, teve e tem, né, um impacto tão grande na minha vida, porque isso de alguma forma me conforta. Porque se Ele é a causa primária, se Ele é o inicializador de tudo isso, se tudo existe por Ele, isso me conforta, porque isso me dá segurança de saber que eu estou amparado, que eu estou acolhido, que eu sou amado e que, em função desse amor, eu tenho condições de avançar e de evoluir. Não é fácil, ora, volta e meia nós falhamos, a fé vacila, mas quando eu me lembro que Deus está ali, que tudo isso existe por causa dele, eu fico tranquilo. Até eu poder recobrar meu discernimento, lembrar de tudo que a gente escuta, tudo que a gente aprende, para conseguir e seguir adiante. Maravilhoso. Última pergunta, gente. Por que esquecemos de vidas passadas? Eu gosto sempre de trazer o Espírito falando através das obras. E a gente faz um comentário. Pergunta 392 do Livro dos Espíritos. Qual a causa da perda das lembranças ao deixar o Espírito, a sua existência corpórea e ao retornar à vida espiritual? Por que quando a gente volta, a gente não lembra de vidas passadas? Não pode o homem, em cada nova existência, saber tudo o que foi, nem tudo o que fez. Deus assim o quer em sua sabedoria. Se assim não fosse, muitas vezes ficaria o homem humilhado. Além disso, pode acontecer que em algumas circunstâncias seja para ele um obstáculo. Deus, porém, não priva o homem do que lhe é útil ao seu adiantamento. Eu tenho um amigo que fez uma regressão. E o que ele viu, gente, foi muito perturbador. A bondade divina é tanta que ela nos dá o véu do esquecimento. Quem disse que nós estamos preparados para saber o que aconteceu no nosso passado? Eu quero dizer uma coisa: hoje nós estamos na melhor versão de nós mesmos. O mundo era outro mundo em outras épocas. Eu vi um estudo falando que quem está nessa geração, quem está nessa época na Terra, tem em média 60 encarnações. Nós temos uma média de 60 encarnações que nós vivemos.
É misericórdia divina. Eu tenho curiosidade, mas eu acalmei isso no meu coração. Porque eu queria prova científica das coisas, porque eu queria saber quem eu fui, quando eu morri, como é que eu morri, onde é que eu fui enterrado. Não nos é dado esse direito. E é por isso que até os 7 anos que as crianças estão passando pelo processo de completar a sua volta, que elas têm muitas lembranças. Vocês podem pesquisar e ver. Até 7 anos tem criança que lembra muita coisa. Citei aqui o caso da Nete Guimarães, do Bobeiro Mark. Procura, está lá no YouTube. Com 7 anos, esse menino esqueceu de tudo. E é assim que é. A misericórdia divina não nos deixa ver o passado. Porque muitas vezes a gente teria muito dano no presente e comprometeria o nosso futuro. Obrigado, boa noite e até a próxima.